Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre você, sua casa, sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Estamos aqui semanalmente para fazermos o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. E este é o nosso programa, o nosso quadro de estudos bíblicos focados na Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos que acompanham o nosso canal já sabem, temos sempre um convidado que estuda conosco, que traz comentários. E aqui está mais uma vez nosso querido presbítero Felipe Nogueira, que veio colaborar conosco mais uma vez, a quem agradecemos. E já te dou a oportunidade, Felipe, para você fazer a sua saudação. Amém. E logo em seguida a gente começar o estudo de mais uma lição. Amém. Pai do Senhor, né, aos irmãos que estão nos ouvindo, eu gostaria de agradecer a Deus mais uma oportunidade, né? Fazia um tempinho que eu não vinha, não participava. Para mim é um prazer, uma alegria. Agradecer ao irmão Josué pelo convite, né? E eu espero que Deus possa nos trazer esclarecimentos importantes, né, na continuidade desse estudo que estamos participando nesse trimestre tão maravilhoso, tão edificante e tão importante para a igreja nos dias atuais. Amém? Amém, Felipe. A gratidão é toda nossa, mais uma vez, né? A sua disponibilidade está aqui. Só o Senhor Jesus para recompensar, tá bom? E assim, dizer que realmente, de fato, estamos fazendo o estudo de uma série de lições, né, dentro da temática da apologia cristã, da apologética, e mais precisamente estamos aqui trabalhando já em umas 5 lições sobre a pessoa de Cristo, né? Hoje a lição de número 7, que nós vamos tratar aqui, tem como título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Queremos ler aqui o texto áureo, a verdade prática, que diz o seguinte: o texto áureo, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 9, versículo 5. A verdade prática nos diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4, Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 até o 11. Os objetivos da nossa lição, presbítero Felipe, são os seguintes: apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo, mostrar as heresias contra este ensino, que são o nestorianismo e o monofisismo. E o terceiro objetivo é identificar o perigo dessas heresias hoje. Professor, diga aí para nós de forma resumida e introdutória, né, o que nós vamos abordar na lição de número 7? Bom, na lição de número 7 nós vamos estar vendo um assunto que vai falar, que é conhecido dentro da teologia como união hipostática, né? É a união das duas naturezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o senhor já mencionou agora no início, nós estamos participando de um conjunto de lições de apologética, de defesa da nossa fé, e é interessante a gente pontuar, como o senhor já pontuou, que a maioria dessas defesas é em relação a Cristo, né? Não é que não tenha heresias em relação ao Espírito e ao Pai, mas a maioria das heresias é em relação à pessoa de Cristo, né? E porque ele é o centro. Ele é o centro, né? Do Evangelho, ele é o centro da criação, ele é o centro de todas as coisas. Então, faz sentido, né? Das Escrituras, de Cristo é o centro de tudo, né? Tudo foi criado por ele, para ele, e por meio dele nada do que existe existiria. Então, ele é o centro. Então, é claro que os ataques, a maioria dos ataques viriam contra ele, né? Por isso, o autor da revista, o pastor Ezequiel Soares, vai
trabalhar várias aulas sobre a pessoa de Cristo. Outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar antes de entrar no tema em si, no estudo, é observar como nós estamos tratando com temas difíceis, né? E nós precisamos ser humildes e reconhecer que, por mais que a gente explique, aponte, direcione, nós estamos falando sobre Deus. E sobre Deus nós jamais chegaremos ao pleno conhecimento. É verdade. Então, assim, a Bíblia trata sobre esses assuntos, mas como eu escutei uma frase de um pastor, de um teólogo antigo, falando exatamente sobre esse assunto, ele dizia que essa é a doutrina que ele chama de o supremo paradoxo. Né? E aí ele dizia que a Bíblia simplesmente nos mostra quem é Cristo, mas ela não se preocupa em mostrar como ele se tornou quem é. E nós precisamos aceitar isso, né? A própria Bíblia vai dizer, eu até abri o texto aqui para ler, lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, é um verso muito conhecido, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Então, por mais que a gente fale sobre o nascimento virginal de Cristo, a Trindade, a união hipostática, a Bíblia fala sobre tudo isso, mas seria um engano da nossa parte achar que nós vamos hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, chegarmos ao pleno conhecimento e batermos o martelo e dizer, pronto, é assim. Então, nós vamos trabalhar em cima dos textos, o que isso não quer dizer que não haverá questionamentos, ou que os irmãos não irão se questionar algumas coisas, né? Mas, como nós somos cristãos, nós precisamos entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, aquilo que a Bíblia diz, nós dizemos. E aonde a Bíblia se cala, nós precisamos também nos calar, né? Então nós vamos falar sobre as naturezas de Cristo, e aí eu acho importante pontuar na introdução o que é que significa esse termo natureza, né? Porque essa palavra natureza, no nosso contexto atual, tem um sentido do universo, do planeta Terra, né? A natureza, né? E no contexto da nossa lição, não, no contexto da lição, o termo natureza pode ser definido como um conjunto de atributos e qualidades que caracterizam um ser. Então toda vez que nós vermos que eu e o senhor falamos aqui a expressão natureza, que o professor falar, ele está se referindo às qualidades, ao conjunto de qualidades e atributos que caracterizam o ser, no caso da lição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? Então, por que é tão importante, para a gente já entrar no primeiro ponto, entendermos essa doutrina, né? A verdade prática que o senhor leu diz assim, ó, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Essa verdade ela é essencial para a nossa salvação. Se Jesus não fosse humano, ele não poderia morrer em nosso lugar. Se ele não fosse Deus, o seu sacrifício não teria valor infinito para redimir uma multidão incontestável de pecados. Então, Cristo precisava ser homem para morrer em nosso lugar, mas também precisava ser Deus para que o sacrifício dele tivesse um valor infinito. Então, nós estamos aqui e estaremos domingo em sala de aula para defender essa verdade que aponta que o nosso Senhor era, como a gente gosta de dizer, né, 100% Deus e 100% homem, né? Eu estudando para essa lição, eu vi uma definição que eu achei interessante. Ela dizia assim, Jesus é divinamente humano e humanamente divino. Bom. Amém? Amém. De fato, a pessoa de Cristo é, dentro da divindade, a mais complexa, né? Com certeza. Sim, pelo menos porque, ao mesmo tempo que ele é muito acessível a nós por ser humano, mas quando a gente começa a pensar nas nuances, nos detalhes, né? De como é possível isso, né? Porque aí as pessoas passam a fazer uma coisa assim, tipo um raciocínio, racionalizar, aí fica mais, né, difícil. Eu acho que foi a partir daí que surgiram as heresias, né? É. Que eles começaram a tergiversar sobre o tema e tentar entender muitos detalhes, e por isso que não conseguiram. Mas vamos lá, Felipe, a lição vai nos guiar nesse entendimento, né, que é muito importante. E o primeiro ponto tem como título o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Eu já quero aqui fazer uma pergunta que vai englobar todos os pontos, você fica à vontade, certo?
E nossa primeira questão é: de que forma a Bíblia confirma a doutrina das duas naturezas de Cristo? Certo, tá bom. Bom, primeiro a Bíblia vai confirmar essas duas naturezas através dos textos, né? Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, no episódio em que o anjo chega e anuncia a Maria que ela tinha sido escolhida por Deus para gerar o Messias, gerar o Filho de Deus, ali nós já vemos algo que é diferente de todos os outros seres humanos que nasceram, né? Até mesmo de Adão, que foi criado. Né? Quando o anjo chega para Maria, ele diz que o Espírito viria sobre ela, cobriria ela e geraria nela aquela criança que ela haveria de dar à luz, que haveria de nascer através dela. Então nós vemos no anúncio do anjo duas ações. Uma, a do Espírito gerando nela, e outra, a da mulher Maria, meses depois, trazendo o menino Jesus à vida. Então, já no nascimento de Cristo, nós vemos que ele é diferente. Ele nasce diferente do restante da humanidade. Há uma ação divina que é inexplicável, a Bíblia aponta e nós cremos, e há uma ação humana. Maria, através de Maria, Jesus nasce. O primeiro homem ele foi criado por Deus. Tudo aquilo que o homem cria, e aí eu acho interessante a gente pontuar, para nós vermos a humanidade e a divindade já em Lucas capítulo 1. Tudo aquilo que o homem cria, quando o homem se dispõe a criar algo, ele cria várias coisas, não é verdade? O homem desenvolveu a tecnologia e criou várias coisas, mas o homem não consegue criar outro homem. Tudo aquilo que o homem cria não é homem. Mas quando o homem casa-se com uma mulher e os dois geram um filho, nasce um homem. Então tudo aquilo que o homem cria não é homem, mas tudo aquilo que o homem gera é homem. É ser humano. É ser humano. Tudo aquilo que Deus criou não é Deus. Deus criou várias coisas, mas nunca criou Deus. Mas tudo aquilo que Deus gera é Deus. E o único ser que foi gerado pelo Espírito é Jesus. Então, já no nascimento de Jesus, há uma geração de Deus para que ele nasça com a natureza divina, mas há o ato de nascer através do homem, para que ele nasça com a natureza humana. Então, já no ato do nascimento, do anúncio, dá para ver isso de forma muito clara. E aí, no decorrer da história, e aí eu quero ler alguns textos com os irmãos, apontar alguns textos, para mostrar a humanidade de Cristo sendo revelada e também a sua divindade. E aí eu quero começar pela sua humanidade, para mostrar que ele era perfeitamente homem, como nós somos, como qualquer outro ser humano é. E se tem uma coisa que caracteriza o ser humano, irmão Josué, é aquilo que nós chamamos de corpo, alma e espírito. O ser humano, para ser ser humano, para estar vivo como homem, ele precisa ter a atuação dessas três coisas: corpo, alma e espírito. E em Cristo nós vemos as três coisas. Lá em Lucas, no capítulo 23, eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo, mas vou citar, se os irmãos quiserem anotar e comentarem no domingo em sala de aula, é interessante. Lucas capítulo 23, versículo 46, a Bíblia diz que Jesus possuía o Espírito. Aqui o texto vai falar, é o momento da crucificação. Cristo já está ali crucificado e está minutos antes ali, segundos antes da sua morte. E a última palavra de Jesus é: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Um pouco antes da crucificação, quando ele chama os discípulos para orarem com ele, lá no Getsêmani, lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, Jesus olha para aqueles 3 discípulos que ele levou para mais próximo e ele diz: a minha alma está profundamente angustiada.
orem comigo. Então Cristo mostra ali que ele tinha alma, e a alma dele estava angustiada. E o corpo, lá na cruz do Calvário, a Bíblia vai nos apontar de forma muito clara esse corpo sendo moído e esmagado por causa dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue para que pudesse redimir os nossos pecados. Então, de forma muito clara, o nosso Senhor Jesus possuía corpo, possuía alma e possuía espírito. Não foi ninguém que falou isso dele. Foi ele que falou isso dele mesmo. A minha alma está angustiada. Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. E o corpo dele padeceu por nós. Então Cristo já pode sim ser destacado aqui como homem. Através de 3 textos da Bíblia fica muito claro a sua natureza humana, a sua humanidade. E aí eu quero destacar agora alguns textos que mostram a sua divindade. E aí existem alguns atributos que nós chamamos de comunicáveis e atributos incomunicáveis, né? Comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem, mas que também foram transmitidos à criação. E os incomunicáveis são aqueles que só pertencem a Deus. Né? E os mais conhecidos entre os irmãos é a onipotência, a onisciência e a onipresença. Só Deus tem esses atributos. Nenhum outro ser é onipotente, tem todo o poder, ou conhece todas as coisas. Nem mesmo os demônios conhecem todas as coisas. E muito menos a onipresença estar em todos os lugares. E nós vamos ver na pessoa de Cristo ele fazendo isso. Lá no texto de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 39 em diante, ali Jesus mostra poder sobre a natureza, quando ele acalma o mar. O texto é muito conhecido, os discípulos estavam assustados com a tempestade, Jesus estava tranquilo, e os discípulos acordam ele, e aí Jesus diz, acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Existem inúmeros textos na Bíblia que mostram o poder de Cristo sobre todas as coisas. Eu acho muito interessante nós pontuarmos todas as coisas que os homens fizeram em nome de Deus, e foram feitas muitas coisas através dos profetas e de muitos homens do Antigo Testamento, mas sempre que eles iam fazer algo, eles diziam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Os próprios discípulos, enquanto Jesus estava vivo, Jesus reúne um grupo de discípulos e envia eles de dupla, e naquela missão que eles voltam alegres, porque diziam que até os demônios se sujeitavam a eles, mas por causa do nome de Cristo. Quando Jesus ia curar, quando ele ia expulsar um demônio, ele não dizia, assim diz o Senhor. Ele dizia, sai dele. Eu te ordeno, sai dele. Quem está dizendo sou eu. Porque ele era o próprio Deus. Ele não precisava falar em nome de ninguém. Ele falava em nome próprio. Então, é claro a demonstração de poder de Jesus. A outra coisa que eu acho muito interessante, e aqui nesse texto Jesus mostra de forma muito clara a sua divindade, é porque tem algo, além de mostrar a sua onisciência, onipresença, onipotência, que só Deus pode fazer, que é perdoar pecados. E tem um texto na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 5, o texto em que descem o paralítico, abrem um telhado da casa e descem um paralítico na frente de Jesus. Quando aquele homem é posto na frente dele, Jesus olha para aquele grupo de pessoas e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. E o texto vai dizer que eles começavam a cochichar e a pensar, quem é esse para perdoar pecados? Porque só Deus pode fazer isso. E aí Jesus mostra a sua onisciência, porque o texto vai dizer que ele, sabendo o que eles pensavam entre si, olha para aquele grupo de pessoas e diz assim, o que é mais fácil?
olhar para esse homem e dizer assim, os teus pecados estão perdoados, ou dizer para ele, levanta e anda? Mais fácil é dizer para ele, os teus pecados estão perdoados, porque isso é subjetivo. Não tem como a gente comprovar. A gente vai embora e pronto. Aí Jesus vai e diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu vou dizer para esse homem, toma a tua cama, levanta e anda. E o homem imediatamente tomou a cama, se ergueu e foi curado. Então fica muito claro que Jesus tinha poder não só para curar aquele homem, como fez, como para perdoar os pecados dele. E pela boca dos próprios judeus, quem é que pode fazer isso a não ser Deus? Uhum. Então fica muito claro que Jesus tinha sim a natureza divina enquanto era homem. E há um ponto da divindade que talvez seja o ponto mais atacado em Cristo. Mais atacado em Cristo. E aí eu já quero entrar um pouquinho no que no caso seria o terceiro subponto desse primeiro ponto, né? Que vai falar sobre o hino cristológico, né? De Paulo lá em Filipenses capítulo 2. E já antecipando também um pouco lá do finalzinho da aula, que vai abordar a doutrina do kenoticismo. É muito fácil você conversar com os crentes, até mesmo com as pessoas cristãs, e as pessoas dizem assim, não, Jesus tinha todo o poder. Não, Jesus sabia de todas as coisas. Mas Jesus não era onipresente. Ele não podia estar em todos os lugares. Desse atributo ele abriu mão. Não. Ele também tinha esse atributo enquanto homem. Agora, nós precisamos entender como é que atuava a onipresença de Cristo. Fisicamente, ele estava em um local. Mas isso não quer dizer que ele não sabia o que estava acontecendo em todos os cantos. E a Bíblia mostra isso. Lá no texto de João, no capítulo 1, lá pelos versículos 48, 45 em diante, vai falar de um diálogo entre Filipe e Natanael. Filipe chama Natanael para vir conhecer Jesus, que, segundo Filipe, era o Messias esperado por eles. E ele vem de Nazaré. Aí Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, rapaz? Pois vem ver. Quando Natanael vem chegando, Jesus olha para ele e diz assim, eis aí um verdadeiro judeu em quem não há dolo. Aí Natanael olha para Jesus e diz, o Senhor me conhece da onde? Desde quando foi que você me viu? Aí Jesus diz, antes que Filipe falasse contigo, eu te vi debaixo da figueira. Jesus não disse, me disseram, eu te vi lá. Os meus olhos te viram lá. Antes que Filipe falasse sobre você. Então, a onipresença porque nós entendemos que se estar presente é estar em um canto e não estar em outro. A onipresença de Deus não é assim. O fato de Cristo estar fisicamente em um canto não limitava ele de saber, de ver o que estava acontecendo em todos os locais. Então, em Cristo nós vemos a sua natureza humana de forma muito clara, porque ele tinha corpo, alma e espírito. E em Cristo nós vemos a sua natureza divina de forma muito clara, porque ele tinha todo o poder, sabia de todas as coisas, via tudo o que acontecia, tanto perto quanto longe, e ainda tinha poder para perdoar pecados aqui na terra. Eu acho que esse é o resumo do nosso primeiro ponto. Felipe, uma curiosidade. Por que Jesus se referia a ele constantemente como filho do homem? O que é que você pensa a respeito da expressão? O que é que você assim, entende? Era a forma dele enfatizar a humanidade dele? Porque mesmo naquela hora que ele diz, para que saibais que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, né? Ele disse ao paralítico, levanta, anda e tal. Ali ele usa a expressão filho do homem, né? Que é uma expressão que tem lá em Ezequiel. Isso. Né? E tal. E ele gostava de se referir muito dessa forma a si mesmo, né? Eu acredito que seja exatamente isso que o senhor está falando, né?
para trazer à memória de uma citação que era muito conhecida dos judeus, né? E também para focar na sua humanidade, que ele era homem, mas que ele era um filho do homem diferente, né? E aí ele demonstrava para que vocês saibam que o filho do homem tem poder, não é um homem comum, não é um homem qualquer, é o filho do homem. É o filho do homem lá apontado em Ezequiel. Então eu acredito que esteja intimamente ligado a isso. No original, filho do homem, no hebraico seria filho de Adão, né? Seria um filho de Adão, né? Um descendente de Adão. Como Jesus de fato. Como ele era, de fato era. Até a genealogia dele em Lucas, né? Termina em Adão. Exatamente. Em Adão, né? E eu acho interessante, curiosa essa expressão, né? Muito curiosa. Mas ele também muitas vezes enfatizou ser o filho de Deus, né? Que escandalizou até ali em João 5,18, né? João 5, João. A partir do capítulo 5 ali, o Jesus vai ter vários diálogos com os judeus que deixam eles bem intrigados. Se eu não me engano, lá em João capítulo 8, eu acho que é o ponto ápice desse diálogo, quando ele vai falar, entra na história, entra nesse diálogo o assunto de Abraão, né? E Jesus diz que Abraão ansiou por ver o dia dele, né? E diz que na realidade ele viu e ficou contente, né? E aí os judeus dizem, olha, tu tá dizendo que bem novinho como tu é, e Abraão te viu, como assim? E aí Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí é o ápice desse diálogo, né? Porque aí Jesus usa a mesma expressão que para os judeus o pai tinha usado, né? Eu sou. Lá por Moisés, né? Quando eu for lá, eu digo, quem foi que me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Só que nós, hoje, o Novo Testamento mostra isso de forma muito clara, era Jesus quem estava conversando com Moisés. Eu sou, Moisés, diga que o eu sou te enviou. E agora o eu sou encarnou. O eu sou está entre vocês. E diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se revela de forma muito clara, eu sou. E aí eles pegam pedra para apedrejar Jesus. Aí é o ápice desse diálogo ali, que realmente começa ali em João capítulo 5 e vai decorrer nos próximos capítulos. Muito bom, muito boa explicação. E provou biblicamente, né? Espero que tenha. Esse primeiro ponto, geralmente, você até falou, a gente falou aqui antes de estarmos gravando, que essas lições, elas sempre começam, tem essas três divisões, né? O primeiro Exatamente. ponto é sempre a fundamentação bíblica. O segundo ponto histórico, ponto né? Histórico. E o terceiro trazendo a atualidade, né? A atualidade. Pois vamos agora para o segundo ponto, ou tópico, que diz o seguinte: as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Aí, tratando da questão histórica, Felipe, nós vemos, assim, quem lê a história da igreja, vê que essas questões, né, da cristologia, ali lá pelo segundo, terceiro século, né, causou muitas controvérsias, até que houve o concílio de Nicéia, né, depois o concílio, acho que foi o de Constantinopla também, e ali se formulou o credo, né, para realmente fechar essa questão, né, da pessoa de Cristo, da pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Mas novas heresias surgiram e uma delas foi relativa à questão da dupla natureza de Jesus, né? Alguns pensavam que eram duas pessoas em uma, né? Uma pessoa divina, uma pessoa humana e tal. E aí eu quero que você traga, né, que heresias foram essas, quem foram os proponentes dessas heresias, tá certo? O que eles, né, falaram e como a igreja solucionou a questão, fechou a questão, né? Pronto. Vamos começar de trás para frente, né? Como é que a igreja solucionou essas questões, né? Ela solucionou com concílios, né? O que eram os concílios? Eram as reuniões. É importante a gente entender, né, que após a morte dos apóstolos, de certo modo, os apóstolos eles esperavam o retorno de Cristo em vida. Tanto é que nós vamos ver que a maioria das epístolas, das cartas, foram escritas antes dos evangelhos. Quando eles percebem que Jesus estava demorando a voltar, aí eles... Rapaz, é interessante a gente escrever sobre Jesus. Que nós estamos escrevendo sobre assuntos que estão acontecendo nas igrejas,
mas não escrevemos sobre Jesus. Aí eles vão escrever os evangelhos. Né? Nós vemos isso de forma muito clara, que os apóstolos esperavam a volta de Cristo em vida, que nós vamos ver nas cartas de Paulo, por exemplo, Paulo dizendo que em relação ao arrebatamento da igreja, que os mortos ressuscitariam primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Paulo se incluía no meio dos vivos, né? Então, talvez, por os apóstolos esperarem tanto o retorno de Cristo, eles ficou algumas dúvidas, né, na mente após a partida dos apóstolos, que é natural. Um grupo, uma nova religião estava surgindo, né, uma nova fé estava surgindo, e aí, como toda religião, ela precisa ter o seu credo, a sua base. E aí a igreja começa a vir homens que Paulo já tinha alertado, né, que sairiam do meio do nosso povo, mas não era nosso, trazendo engano e heresia. Mas quem é que vai medir o que é verdade e o que não é quando os apóstolos não estão mais entre nós? Então nasce aí os concílios, né? E esses concílios, na realidade, nós vamos ver da Bíblia, né? Existe o primeiro concílio, que é Atos capítulo 15, ali, quando há uma reunião entre Paulo e Barnabé com Pedro, Tiago e os apóstolos, anciãos, né? E é tomada decisões ali em relação a judeus e gentios. Então o concílio ele tem essa finalidade, né? Aí propriamente sobre essa questão das duas naturezas, já tinha sido resolvido algumas coisas em relação à humanidade e à divindade de Cristo, principalmente em relação à divindade lá no concílio de Nicéia, né, no ano 325 depois de Cristo. Mas aí surge essa questão das duas naturezas, né? Como é que atuavam essas duas naturezas? E aí, em relação a isso, nós temos a revista vai trazer dois homens, duas doutrinas que foram levadas a esses concílios. A primeira era o nestorianismo, né, que vem do nome do seu autor Nestório. Quem era Nestório? Nestório ele era bispo em Constantinopla, ali entre o ano 428 a 431 depois de Cristo. E ele acreditava que em Jesus havia uma espécie de divisão entre suas naturezas divina e humana, como se Jesus fosse duas pessoas separadas habitando no mesmo corpo. Essa era a crença de Nestório, ou seja... Meio esquizofrênico, né? Era. Havia momentos em que Jesus agia como homem. Era a natureza humana dele agindo. A divina não tinha participação naquilo. Quando Jesus sentia fome, quando Jesus se cansava, quando Jesus dormia. Então, ali era a natureza humana. E havia outros momentos em que a natureza divina atuava no homem Jesus. E aí a natureza humana não participava disso. Quando Jesus ressuscitava mortos, quando ele andava sobre o mar, quando ele acalmava a tempestade. Então, Nestório tinha essa questão, esse dualismo, né? E assim, irmão Josué, estudando, vendo sobre isso, havia um porquê. Por que Nestório pensava isso? Ele tinha um ponto de partida. É interessante a gente observar e entender que nesse momento aqui da história, aqui no ano 428, 431, que é quando vai acontecer o concílio de Éfeso, né? E o nestorianismo é taxado como heresia, a igreja aqui ela já era aquilo que é conhecido na história como uma junção entre igreja e Estado. A igreja já tinha deixado de ser a igreja católica apostólica para se tornar a igreja católica apostólica romana. Havia uma união entre igreja e Estado. E havia um pano de fundo, uma doutrina que estava sendo propagada, que alguns estudiosos vão dizer que por causa dessa doutrina, Nestório vai tomar essa posição de dividir a pessoa de Cristo em duas. O próprio autor da revista, o pastor Ezequias Soares, no livro de apoio, lá na página 101 e 102, ele coloca uma citação de um teólogo alemão chamado Paul Tillich,
que diz o seguinte: Nestório foi o mais inocente dos hereges. Ou seja, Paul Tillich está dizendo que Nestório foi condenado a herege, porque ser condenado a herege não era apenas perder a função. Ele era bispo em Constantinopla e ele apenas não perdeu o pastoreio da igreja. Ele foi expulso do local. Exilado. Ele tinha que ser exilado. Era um negócio pesado. Não é como hoje, que a pessoa se levanta, pega o microfone da igreja e fala uma heresia lá e fica por isso mesmo. Não, a pessoa era expulsa, era exilada. Então o negócio era sério. E o pastor Ezequiel Soares traz essa citação de Paul Tillich, dizendo que Nestório foi o mais inocente dos hereges. Até quem confirme, está lá no livro do pastor Ezequias, que esse pensamento de que Jesus tinha essas duas pessoas atuando nele é uma caricatura do ensino de Nestório, que não foi ele quem ensinou isso, e teria sido uma acusação injusta promovida por Cirilo de Alexandria, que é o homem que vai se levantar para ser o oponente de Nestório lá no concílio em Éfeso em 431. Então, Nestório dizia que havia duas naturezas atuando em Cristo, mas essas duas naturezas não eram unificadas, elas não atuavam em conjunto, elas atuavam separadas. Ora era o Cristo homem, ora era o Cristo Deus. Alguns estudiosos vão dizer que isso era uma acusação falsa para Nestório, que é uma caricatura do ensino dele. Agora, o que foi que levou Nestório a defender isso? A igreja, uma das igrejas principais da época, além da que Nestório era pastor, em Constantinopla, era a igreja em Alexandria, no Egito. E ela defendia e estava propagando aquilo que dentro da teologia é conhecido hoje como Theotokos. O que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, né? É a ideia de que Maria é mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. E começou a se espalhar. Maria, mãe de Deus. E aí, esses teólogos, esses estudiosos que de certa forma vão defender Nestório, dizem que Nestório, por preocupação de que se espalhasse uma crença errada, de que Maria era mãe de Deus, e que isso trouxesse à pessoa de Maria idolatria, ele vai fazer essa divisão de Cristo. Não, Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe da natureza humana de Jesus. Mas ele tem uma natureza divina, que não se mistura com a natureza humana, que é isenta. Então, por causa dessa doutrina, isso é o que alguns estudiosos vão dizer, como inclusive Paul Tillich fala sobre isso, que por causa dessa doutrina de Maria ser mãe de Deus, Nestório cria essa ideia e faz essa separação entre as duas naturezas de Cristo. Ou seja, para combater uma heresia, ele acabou criando outra. Né? Ele acabou criando outra. E de certo modo, a história mostra que nessa questão Nestório tinha razão. Ele tinha razão. Porque realmente se propagou. Né? Hoje existe aí igreja, né, que defende isso a todo custo. Realmente Maria é mãe de Deus. Né? É um dogma. Eu estava lendo também, Felipe, estudando sobre a lição, que essa expressão aí, Theotokos, né, referente a Maria, quando foi proposta essa expressão, na verdade o intuito não era de exaltar Maria, né? Não era de exaltar Maria, mas de assim, enfatizar mais realmente a questão da pessoa do Filho, né? Da humanidade de Cristo, humanidade de Cristo, né? E tal. E aí terminou também a expressão desandando e como você citou aí, né? Hoje é uma das bandeiras aí do catolicismo. Vou até citar a tradição cristã, né? Que realmente terminou exaltando mais a mãe do que o filho, né? E é exatamente aí que esses estudiosos vão dizer que era a preocupação de Nestório, que Maria acabasse ganhando uma proeminência além do que lhe era devida, né? E aí surge um homem
né, na história, que vai se opor a Nestório, né, que é Cirilo de Alexandria. Cirilo é essa pessoa que vai defender a ideia da união hipostática, né, de que Cristo tinha as duas naturezas habitando nele, não de forma isenta, mas de forma conjunta. Ou seja, quando Cristo encarna, assume a matéria humana e ele passa a cansar, a sentir fome, a dormir, quem está fazendo isso é o Deus homem. É o Deus homem que está cansado, é o Deus homem quem está dormindo. Quando ele cura, é o Deus homem quem está curando. Quando ele ressuscita, é o Deus homem quem está ressuscitando. Porque não pode se fazer essa divisão da natureza. Cirilo vai defender essa ideia, né? Uma das cartas que ele manda para um homem chamado João é inclusive usado lá no credo, que acaba sendo escolhido como verdade e Nestório sendo exilado, né? E para a gente passar para segundo, né? O nestorianismo é esse primeiro. No discurso de Cirilo, lá na sua oposição a Nestório, ele usa a expressão mia physis, né? Physis, natureza. Ou seja, Cristo tinha uma só essência, uma só natureza, duas em uma só pessoa, né? Uma só. Só que ele usa essa expressão e anos depois surge a segunda, que é o segundo ponto que nós vamos falar, que é o monofisismo. O que é que o monofisismo defendia? O que é que eles diziam? E aí o autor da revista vai trazer um dos seus maiores defensores, que era um homem chamado Eutiques, ou Eutico, depende de alguns livros, né? E ele acreditava que durante a encarnação, a natureza humana de Cristo foi completamente absolvida pela natureza divina. Esse homem, Eutiques, afirmava que não havia uma verdadeira humanidade em Cristo, pois essa humanidade teria sido fundida com a divindade, perdendo suas características humanas. Ele sustentava que após a encarnação, Cristo não possuía uma natureza humana consubstancial com a nossa. Ou seja, o que é o monofisismo? O nestorianismo dizia que é um homem, Jesus, com duas naturezas, que ora a natureza divina atua e ora a natureza humana atua. O monofisismo, que vai surgir alguns anos depois, nós estamos falando aí mais ou menos no ano 431, o nestorianismo é condenado em Éfeso. No ano 451, 20 anos depois, o monofisismo é condenado em Calcedônia. Então é uma distância muito curta, 20 anos aí só. Já surge um desdobramento do concílio de Éfeso, né? O monofisismo dizia que quando Cristo encarna, ele nasce com a natureza humana, mas a natureza divina se apossa daquele corpo, daquela matéria, e a natureza humana é envolvida, engolida pela natureza divina e ela deixa de existir. Ou seja, Cristo era homem, mas com natureza divina. Não havia nenhuma similaridade consubstancial conosco, com o restante da humanidade. E isso é um grande problema. É um grande problema, porque a Bíblia, como nós já falamos, mostra de forma muito clara a humanidade de Cristo. A sua, como o autor aos Hebreus vai mesmo dizer, que ele em tudo foi provado, em tudo foi tentado, assim como nós. Ora, se ele não era homem assim como nós, a Bíblia não poderia dizer isso. Então, essa é a divisão e a distinção entre o nestorianismo e o monofisismo. Enquanto o nestorianismo dizia que era um homem com duas naturezas, que ora atuava um e ora atuava outra. Como se fossem duas pessoas. Como se fossem duas pessoas, exatamente, né? Como se fossem duas pessoas. O monofisismo não. O monofisismo dizia que era um homem, que a natureza divina se apossou dele e a natureza humana deixou de existir. Cristo era homem com a natureza divina e não havia nada de
que lhe levasse a consequências e a ações humanas. Tudo era divino. E aí também foi taxado como uma heresia no Concílio de Calcedônia, em 451. Muito bom. Boas explicações, viu? Esclarecedores. Assim, de uma forma simples, né? Você trouxe o esclarecimento dessa questão. E, Felipe, assim, vamos agora para o terceiro ponto, né? Porque 1500 anos atrás, né, as pessoas estavam debatendo essas questões. Mas ficou só lá no passado ou chegou até agora, até aqui, os dias atuais? E aí o terceiro ponto, né, traz esse perigo dessas heresias na atualidade. Eu queria que você mostrasse de que forma, como é que chegou até nós, né, e como está presente nos dias de hoje. Certo. Só para mim citar um pedacinho aqui do credo final de Calcedônia, eu escrevi aqui para não ficar sem citar, tá certo? O resultado final desse diálogo lá foi o seguinte, né? Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Está no credo. Está no credo. Então, veja, eu acho interessante a gente pontuar o seguinte. Como o senhor já citou, né, nós estávamos falando sobre isso. Nessas últimas lições, o pastor Ezequiel Soares ele tem trabalhado com essa metodologia, né? Textos, base bíblica, história e atualidade. Né? E aí, em todas as aulas, os irmãos estão vendo os concílios sendo citados, né? Os concílios sendo citados. E é importante. Faz parte da história da igreja, isso é importante, nós não podemos negar. Só que nós precisamos entender que acima do concílio está a Bíblia. A base, a nossa única regra de fé e prática, aquilo que deve nos reger, não é o que o concílio A, o concílio B, o credo da igreja A, o credo da igreja B diz. O que é que a Bíblia diz? Essa aqui é uma demonstração muito clara. O concílio foi fechado, foi tomada a decisão, rejeitamos uma heresia, mas no próprio concílio está lá embutido o medo de Nestório. Continua lá e continua até hoje, né? Em uma da igreja que o senhor já citou, Maria, Mãe de Deus, realmente foi levado para frente e Maria passou a ser adorada e idolatrada. Né? É um semideus, exatamente, né? Então a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela está acima de tudo, de tudo. Qualquer credo, qualquer revelação, qualquer anjo que apareça para você dizendo algo contrário às Escrituras, esse anjo deve ser considerado maldito. Tá certo? Agora, entrando no terceiro ponto, né? Como é que essas heresias se apresentam hoje? E diferente de algumas aulas passadas, que mostrou algumas heresias, por exemplo, que negam a divindade de Cristo, né? E aí nós aqui no Brasil lidamos de forma muito mais de perto com denominações que hoje negam a divindade de Cristo. Quando nós tratamos de naturezas, aqui no Brasil nós não temos muito contato, né? Mas o autor vai ressaltar algumas igrejas que vão atuar, que vão acreditar no nestorianismo e no monofisismo, que são as duas heresias que são tratadas nessa aula, mas que elas atuam mais lá para o lado exatamente, no lado oriental, né? Lá para o lado do Oriente. E aí ele vai citar algumas aqui, já no primeiro ponto. Ele vai falar sobre um homem chamado Jacó Baradeus, né? Que vai seguir essa tradição e preservou a tradição ciro-monofisista, que é conhecida hoje como a tradição jacobita. Né? Além dessas igrejas que preservaram
a ideia de Nestório e a ideia do monofisismo, além delas crerem nisso, existem outras coisas que elas também creem que são contrárias às escrituras, né? Elas, por exemplo, vão ter um cânon diferente do nosso, né? Elas vão aceitar os livros que nós chamamos de deuterocanônicos, né? Que vão além dos nossos 66 livros, e elas também adoram, por exemplo, santos, né? E aí a aula não está focando exatamente nisso, mas para nós contextualizarmos, trazermos um pouco... então nós não temos contato com isso, né? Realmente, com o nestorianismo e com o monofisismo aqui no Brasil é um pouco de... Acho que eu não conheço nenhuma igreja que creia nisso. Mas denominações que têm em seu cânon livros deuterocanônicos e que levam seus fiéis a praticar adoração a outro Deus que não seja Jesus, nós temos contato. Infelizmente, no Brasil, nós temos sim contato. E repito o que eu já falei. Se você pegar essas igrejas que atuam assim no Brasil, é porque elas dividem a autoridade da Bíblia com outras coisas. Esse é o grande perigo. O grande perigo. Dividir a autoridade da Bíblia com o que um homem disse. Dividir a autoridade da Bíblia com as tradições, com os costumes, com a nossa história. Não, mas porque a nossa história é importante. Verdade, não. A história da igreja, de qualquer pessoa, ela é importante. Desde que não contradiga a Bíblia. Desde que não vá contra as Escrituras. Isso é muito sério, irmão José. Uma vez, já tem alguns anos, eu conversando com uma pessoa na igreja, e essa pessoa ela gosta muito de profecia, revelação, né? Nós temos há um grupo muito eclético na igreja, né? Existem pessoas que vão só para as áreas de estudo, né? E aí são criticadas por isso, né? Porque não gostam do poder, né? Já tem um outro grupo que parece que só gosta do poder e não gosta do estudo, né? Da meditação, quando na realidade não era para ter essa divisão, né? Mas infelizmente isso existe, né? E eu conversando com ela, falando exatamente sobre a autoridade da Bíblia, e parece que ela não gostou muito, e ela chegou e disse assim para mim: pois entre uma revelação e a Bíblia, eu fico com a revelação. Eu disse: irmã, pois eu e você cremos num Deus diferente. Eu e você cremos num Deus diferente. Porque a Bíblia deixa muito claro. Existe até uma citação, né, que a mãe de todas as heresias é a Bíblia, né? Mas não é que a Bíblia é mãe das heresias. É porque as pessoas deixam de crer na Bíblia e usam ela, isolam textos para criar suas próprias doutrinas, seus próprios modos de viver, modos de pensar. Então, se tem uma coisa que a história mostra para a gente de forma muito clara, e vai continuar no decorrer da história, é exatamente isso. É que nós precisamos entender que a nossa base de fé é a Bíblia. Quando o assunto é fé, nós não fomos chamados a crer no Jesus que nós queremos crer. Fomos chamados a crer no Jesus que as Escrituras mostram. E aí eu quero ler só um texto, lá em João capítulo 7, versículo 28, Jesus diz assim, ó, João 7, verso 38, não é o 28, versículo 38. Quem crê em mim, assim como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é quem crê em mim. Hoje, se você sair por aí e perguntar, a maioria não, eu creio em Jesus. Mas é assim como diz a Escritura? Esse é o ponto. O rio de água viva vai fluir para aqueles que creem nele, assim como diz as Escrituras. Então, por mais que eu e você não tenhamos contato com nestorianismo, monofisismo aqui no Brasil,
Mas nós temos, infelizmente, contato com pessoas que colocam revelação, credo, líder acima da palavra. E ninguém está acima da Bíblia. Eu acho que nós estamos trabalhando esse trimestre exatamente para isso, para defender a nossa fé. E aonde é que está a nossa fé? Na palavra. Ela está toda aqui. Então nada que venha de fora dela, e aí eu vou citar Paulo, né? Mesmo que seja um anjo que venha pregar um evangelho diferente do evangelho que eu preguei a vocês, esse anjo precisa ser considerado maldito. Verdade. Amém? Só fala rapidamente do kenoticismo aqui, só para também ver que, certo. Né, que isso aí, de certa forma, tem uma ligação com essas linhas assim, que não são ortodoxas, né, segundo a nossa fé. Pronto. E que a gente foi até muito popular um tempo atrás aí, né? Pronto. O kenoticismo, ele ensina que, e aí ele vai ter como base, né, essa doutrina, o texto lá de Filipenses, capítulo 2, né, a partir do versículo 5, quando Paulo vai dizer que Cristo, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, aniquilou-se, assumindo a forma de servo, né, e indo até a morte de cruz, né. Então o kenoticismo vai dizer que esse ato de se esvaziar de Cristo consiste em ele ter aberto mão dos seus atributos divinos enquanto estava aqui na Terra. Ou seja, Cristo, enquanto estava aqui, ele não era, por exemplo, onipotente, onipresente, onisciente, e tudo que ele fazia em submissão ao Pai e pelo poder do Espírito Santo. É assim que o kenoticismo vai dizer. Ou seja, tudo que Cristo fez, todos os milagres, tudo que ele operou, as pessoas que ele ressuscitou, tudo, ele fazia em submissão ao Pai e pelo poder do Espírito Santo, porque nele mesmo não havia. Ele abriu mão dos atributos divinos, né? Só que nós entendemos que quando Cristo diz que ele está se esvaziando, que está abrindo mão, não é dos seus atributos, né? E aí eu não posso, a gente já ia quase encerrando a aula, e eu ia passar sem citar o texto lá de Paulo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 9, eu acho que é esse verso mesmo, quando Paulo diz que nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. É forte esse texto. Corporalmente, a plenitude da divindade. Ou seja, não faz sentido ele ter aberto mão dos seus atributos e ele ser corporalmente, plenamente divino. Não faz sentido. Então, irmão Felipe, do que foi que ele abriu mão? Ele abriu mão da sua posição de glória, do seu estado de glória que ele tinha com o Pai. Como é que nós podemos afirmar isso? Lá em João, no capítulo 17, Jesus está bem pertinho de morrer e faz uma oração que é chamada de oração sacerdotal. No versículo 5, Jesus diz assim, ó, agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. É como se Jesus estivesse pedindo novamente aquela glória que ele abriu mão. A glória que ele esvaziou-se para assumir a matéria humana. O esvaziamento ele consiste nisso. Nós estamos falando, irmão Josué, do ser que a Bíblia diz que coloca o mar na concha das mãos, que sabe o nome de todas as estrelas, e que chama cada uma pelo nome, que as nações são para ele como a gota d'água dentro de um balde. Mas agora esse ser que criou todas as coisas, que controla todas as coisas e que sustenta todas as coisas, como Paulo vai dizer lá em Colossenses, agora está nascendo e precisando ser cuidado, precisando ser alimentado, precisa ser ensinado, acalentado, porque ele vai chorar. Teve fome, sede, frio, precisou ser colocado ali no colo da mãe, precisou tomar de mamar para parar de chorar porque estava com fome, passou pelo período da cólica dos bebês. Esse é o ato de se esvaziar, esse é o ato de se humilhar.
o ser que controla tudo. Porque Paulo diz que ele não só criou, que ele sustenta todas as coisas e que tudo existe nele. Não, eu acho muito interessante a parte desse verso, porque é muito fácil a gente entender que Cristo criou tudo e que tudo existe, né, para ele. Mas Paulo diz que tudo existe nele. É como se Cristo fosse tão grande, que todo o universo estivesse em Cristo. Tudo existe nele. Então, o gnosticismo vai defender que Cristo abriu mão disso e que fazia tudo pelo poder do Espírito Santo. É verdade. Cristo atuava em conjunto com a Trindade. Mas isso não quer dizer que ele não tinha poder nele mesmo. Não. Como eu já citei aqui, e vou trazer de novo, citar novamente, quando Cristo ia expulsar demônio, ele não dizia em nome do meu Pai, em nome do Espírito. Ele simplesmente sai dele. Ele falava em nome próprio. Porque nele havia própria, né? Nele havia poder. Nele havia poder. Quando ele manda os discípulos vão e expulsem no meu nome. No meu nome. Os próprios demônios falavam isso. O que é que fazes aqui, Jesus? Já vieste nos atormentar antes do tempo? Então, eu acho que o gnosticismo ele vai se enganar apenas diz que Cristo abriu mão dos seus atributos divinos. E quando a gente olha para a Escritura, não tem como se sustentar essa ideia. Amém, professor. Amém? Eu sei que se a gente puxasse um pouquinho, você tinha mais aí. Mas assim, a gente está satisfeito, né? Amém. E até porque esse assunto ele é inexaurível, né? Não dá para exaurir, não dá para esgotar, né? A gente tem apenas alguns vislumbres com a ajuda aqui de uns subsídios, né, de estudo, de pessoas que vieram antes de nós, sobre ombros de gigantes, né? Nós vamos conseguindo também compreender e viver a fé, né, de forma correta, de forma bíblica, porque eu acho a pessoa de Cristo uma coisa assim muito preciosa. A gente realmente precisa ter muito cuidado, né, porque ele é tudo, né, ele é tudo para nós ele é tudo. E às vezes eu me perco pensando nele, né, porque é maravilhoso pensar na pessoa de Cristo, né. Ele é que é Deus para nós de forma acessível, né? Ele é o Deus imanente e o Deus transcendente ao mesmo tempo, né? Verdade. Em Cristo Deus se torna imanente, porque ele se torna acessível, humano, né? Conhecido, né? Conhecido, enquanto também ao mesmo tempo ele é transcendente, porque ele é o Deus eterno, né? O Yahvé, o eu sou. O grande... Eu me lembrei dos próprios apóstolos, né? Ele se torna um Deus conhecido, nós estamos vendo, né? Isso. Mas de repente ele faz coisas que nós dizemos assim: quem é esse? Quem é esse? Eu fico pensando naquela frase de Pilatos, né? O que faremos de Jesus o Cristo, né? O que fareis? O homem tem que decidir a respeito de Jesus, né? E quando ele diz assim, lá em João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele está afirmando que as pessoas creem em Deus. Aí ele usa o imperativo, crede também em mim, né? Creiam também em mim. Aí ele, assim, porque é muito fácil. Você crê em Deus, você pergunta a uma multidão, muita gente. Mas quando você passa para a pessoa de Jesus, aí começam a surgir, né, as divergências. Ele foi um homem, mas não foi Deus. Ele foi uma pessoa muito importante, tal. Ele marcou a história. Ele trouxe uma mensagem de amor. Ele era um grande exemplo, né? Mas só quem verdadeiramente crê em Jesus e realmente revela quem ele é, somos os cristãos verdadeiros, aqueles que creem de acordo com as Escrituras, né? E é preciso crer nele, assim como diz a Escritura, né? Que é como o Senhor disse. Muitos vão dizer, não, eu creio em Jesus. Mas ele é filho de Deus? É filho de Deus. Mas como assim? Não, Deus criou ele em algum momento da história e tornou dele um Deus menor. Não é assim que a Escritura diz. A Escritura diz que ele é Deus. Que ele é homem. Uma pessoa me mandou uma mensagem, uma pessoa assim, dentro da nossa
igreja e tudo mais, né? Que é uma pessoa que prega, ensina. E ele disse que Jesus, ele se tornou Deus pela obediência. Não é porque ele era o verbo. Talvez pensando no texto. Não é porque ele era o verbo, é porque ele obedeceu. É aquele texto que diz, né? Que foi obediente até a morte, por isso Deus exaltou e tal. Aí é muito complicado a pessoa afirmar assim, né? Porque aí nega, primeiramente, a pré-existência de Cristo, uma série de coisas. Vai, né? Às vezes as pessoas se pegam a um texto, né? E esquecem vários textos. E tomam aquele texto ali como... É aquela questão de você pincelar texto da Bíblia, né? Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso. A Bíblia ela é um livro completo. Eu não posso escolher textos dela e criar doutrinas a partir daquele texto isolado. Eu preciso ter uma visão completa. E o que é que o restante diz? O que é que o restante dela diz? Concorda com esse texto? Né? Concorda. Mas em que sentido, né? Não é... Aí às vezes as pessoas se perdem porque querem limitar a Bíblia apenas a textos isolados, né? Felipe, vamos encerrar. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, né? Trouxe lições maravilhosas e veio assim a esclarecer bastante o tema, trazer bastante luz. Irmãos, nós esperamos que tenhamos contribuído, né? Verdade. Tá certo? No preparo da sua aula, se você é professor, se você é um estudante da palavra, um aluno da escola dominical, creio que este conteúdo, esta exposição também vai ajudá-lo bastante no entendimento do texto bíblico, da verdade bíblica, desta doutrina maravilhosa das duas naturezas de Cristo, tá certo? E peço a você que deixe o seu like, que você curta, compartilhe este vídeo com mais pessoas e assim você estará apoiando o nosso trabalho, nos ajudando a crescer ainda mais o Bereano Pentecostal. Você estará sendo bereano também conosco. Eu quero pedir ao Felipe que faça aí a sua despedida e a gente encerra este vídeo em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer, né? Agradecer ao senhor mais uma vez a oportunidade, agradecer a Deus também por estar aqui com saúde, né? Mais uma vez podendo participar e espero ter conseguido contribuir pelo menos um pouquinho, né? Com nossos irmãos aí que vão preparar suas aulas, né? Que você possa ter notado aí as referências, né? Para comentar em sala de aula. E também com os irmãos que vão assistir, que são alunos que acompanham as aulas aqui do canal. Que Deus possa nos trazer mais fortalecimento, mais embasamento, para que a gente possa continuar nessa caminhada rumo ao céu, mais pertinho, entendendo um pouquinho mais do nosso Senhor Jesus. Conhecendo mais Jesus. Amém. Amém, Felipe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. A todos. Até a próxima.